Melhor que aprender é ensinar. Eu sou o Seven e esse é nosso segundo episódio da nossa saga de aprendizado. Estou aqui num ambiente diferente hoje, um ambiente aberto, num parque. Então, enquanto eu vou fazendo meu alongamento aqui, a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo. E vocês vão aprendendo muito mais sobre a origem do universo, muitas coisas que aconteceram no primórdio, nos primórdios da eternidade. E o título, se eu pudesse dar um título para este vídeo, Frequências Espirituais, a Origem do Mal. Você já parou para pensar que em algum momento de cada ser humano aqui na Terra, muitos se perguntam, nossa, por que existe o mal? Como surgiu o mal? Isso são perguntas pertinentes que, hora ou outra, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter. Como surgiu o mal? E hoje você vai ter a resposta de como surgiu, onde surgiu e por que surgiu o mal. Se você ver ao fundo, tem muitas crianças brincando, tá todo mundo se divertindo. Imagina um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de felicidade, onde nada é mal. Imagine que esse parque, tudo é felicidade e não tem ninguém aqui que tenha sequer um pensamento mal para si ou para outro, tá? Até que um dia, uma dessas crianças tem uma ideia. E imagine só, existem poucas coisas tão poderosas quanto uma ideia. Uma ideia tem o poder de mudar tudo. Uma ideia tem um poder de fazer uma grande revolução. Uma ideia somente. Talvez você esteja me assistindo agora por um smartphone, por um iPhone, por um Samsung, né, por um Android, seja lá o que for. E tudo isso surgiu de uma ideia. Se não fosse a ideia da internet, se não fosse a ideia da câmera, se não fosse a ideia do alto-falante, do microfone, se não fosse várias ideias, você não estaria aqui agora me ouvindo. Uma ideia tem um poder colossal de mudar a sua vida. Então, há muito tempo atrás, houve um ser. E esse ser, ele até então era o ser mais poderoso depois de Deus. Depois da Trindade, esse era o ser mais poderoso que existia no universo, tá? Então ele era o quarto ser mais poderoso no universo. Acho que você já ouviu falar dele. Então era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele era o primeiro querubim. Ele tinha muito poder, tudo era paz, tudo era amor, tudo era felicidade. Até que houve um dia que ele teve uma ideia. E foi assim que surgiu o mal, a partir de uma ideia, tá? E qual foi a ideia que ele teve? Ele estava movido, imbuído por um sentimento muito mau, em relação ao Filho de Deus, que até então era o mistério da eternidade, Jesus Cristo. Houve um dia que Deus, o Pai, ele chamou todas as hostes angelicais que estavam no céu, né, seus filhos, e disse, olha, tá vendo Jesus? Quando você está vendo a ele, você está vendo a mim. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível para nós. E o que Deus queria dizer ali? Olha, quando você vê Jesus, ele é igual a mim. Em que sentido? No sentido de onipotência, onipresença e onisciência. Esses três atributos, quem detém esses três atributos, que é onipotência, potência sobre tudo, poder sobre todas as coisas. Onisciência, está ciente de tudo. E onipresença é Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, ele tem esses três atributos, entendeu? Ou seja, é um poder que flui entre os três. Logo, Jesus é Deus, é como Deus, entendeu? Só que Jesus era o Verbo, tá? Então, na criação de tudo, quando a Trindade foi criar todo o universo, basicamente, Deus o Pai mentalizava, visualizava, imaginava. Deus o Filho Jesus falava, verbalizava, declarava. E o Espírito Santo se movia e agia e tecia o tecido da realidade de todo o cosmos.
Então a Trindade, desde o primórdio, sempre esteve criando tudo, cada um no seu raio ali, cada um na sua autoridade. E aí, Jesus foi aquele que verbalizou e junto com o Pai, ele, o Filho e o Deus Espírito, criou todas as hostes angelicais. Eu vou ir pro lado aqui para poder esticar melhor, fazer o alongamento aqui, certo? Até então, Jesus ainda assim era um mistério no trono da eternidade. Então, toda vez que as hostes angelicais se prostravam e adoravam a Jesus, ainda assim era um mistério Jesus. Até que houve um dia que Deus o Pai falou, olha, quando você está vendo a ele, você está vendo a mim. Por quê? Porque igual a mim é ele. Onipotente, onisciente e onipresente. Ali, Lúcifer, ele começou no coração dele a semear a inveja ao Filho de Deus, porque ele queria ser como o Filho de Deus. Ele não tem problema contra o Pai, ele não tem problema contra o Espírito, ele tem um problema direto contra Jesus Cristo. Foi que quando Deus fazia reuniões entre a Santíssima Trindade, Lúcifer não participava. E muitas vezes as pessoas elas vão ter inveja de quem está perto. Como Lúcifer estava muito perto da glória de Deus, o que acontecia era o seguinte, basicamente, então ele começou a ter inveja ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, movido por esse sentimento, quando ele teve que se prostrar e todas as multidões de hostes angelicais se prostraram diante a Jesus, Lúcifer também se prostrou. Só que ali já pairava sobre ele a discórdia, a inveja, o ressentimento, a mágoa, em detrimento ao Filho de Deus. E aí ele teve uma ideia, e essa ideia culminou na queda da raça humana. A ideia que ele teve foi dar um golpe de Estado num governo até então monárquico, e impor à força a democracia. Quando isso aconteceu, Lúcifer começou uma revolução no céu. Então agora, ele, movido por uma ideia e um sentimento, ele começou a propagar suas ideias. Lúcifer foi o primeiro revolucionário no céu. Então, quando isso aconteceu, ele começou a semear e propagar suas ideias revolucionárias. Houve onde, então, adeptos à revolução dele, adeptos à rebelião dele, e se aliaram a ele porque estava sob a sua influência direta, porque Lúcifer tinha muita influência no céu. Então, até que chegou o ápice da guerra, onde cada um tomou seu partido. Uns ficou do lado de Cristo, Jesus, de Deus, e outro ficou do lado de Lúcifer, a terça parte. Houve guerra nos céus, Lúcifer foi expulso de lá. Primeiro que, onde surgiu a localização no céu, não foi na terra. Como surgiu? Através de um sentimento movido por uma ideia. E por que surgiu? Porque houve um ser que fugiu aos padrões, da época e iniciou uma revolução maligna. Qual é o contrário da ordem? A desordem, o caos. Então existia uma ordem hierárquica e ele queria ser promovido. Ele queria quebrar a hierarquia e impor à força um governo. Quando isso aconteceu, Lúcifer basicamente ele começou essa grande revolução. Quando ele iniciou essa grande revolução, ele não sabia, qual fim e quais consequências acarretaria não só sobre ele, sobre os anjos que o seguiam e também sobre toda a humanidade que iriam aderir à sua revolução, à sua rebelião contra o Criador. Deixa eu pegar uma água aqui. Existe um princípio de direito que se chama brocardo nulle sine culpa. Não existe juízo de culpa antes que haja um culpado. Em linhas gerais é isso, ou seja, quando Lúcifer teve essa ideia de dar um golpe de Estado, ele não sabia o fim que ia
acontecer. Só que Deus também não podia colocá-lo em juízo porque ainda o mal não havia se revelado. E se Deus tivesse matado a Lúcifer já no começo, acabado com a criação dele, o que aconteceria? O que acontecia é o seguinte: ele simplesmente ia deixar de existir, mas o mal, o pecado, ia pairar na mente de todos os seres de todo o universo para todo sempre. Ou seja, todos os seres agora de todo o universo não ia mais adorar e servir a Deus por amor, mas por temor. Se eu não seguir o que ele está dizendo, ele vai me matar, igual fez com a Lúcifer. E Deus não é um Deus tirânico. Deus, sabendo o fim antes do princípio, permitiu o mal se revelar no seu auge e poder, para que todo o universo seja testemunha que não existe ordem, não existe paz, não existe amor sem Deus. E agora, com essa grande revolução iniciada, essa grande rebelião, a partir da inveja ao Filho de Deus, Jesus Cristo, Lúcifer, movido por essa ideia, começou a iniciar o seu golpe de Estado. E quando isso aconteceu, agora veio uma ramificações de consequências de caos e carnificina. Começou a surgir pecados como a mentira, o engano, a inveja, a glutonaria, o assassinato, a crueldade, o extermínio, a feitiçaria, a bruxaria, enfim, todos os pecados que são oriundos desse ser quando ele teve um sentimento movido por uma ideia. Ou seja, ele se sentiu excluído da criação de Deus, da Trindade, e ele queria mais poder ainda. Só que como um filho rebelado, Deus não podia permitir que um filho rebelde vivesse na sua casa por muito tempo. E agora, como esse exército se uniu nesse grande engano, quando houve a criação da humanidade, Deus fez um teste com a humanidade. Era apenas um teste. Imagine que essa árvore seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós tivéssemos passado no teste, nós tomaríamos o lugar dos anjos e nós repovoaríamos o céu. Como falhamos no teste e Deus não podia colocar o céu em perigo novamente, agora nós se tornamos um planeta caído e adeptos à rebelião de Lúcifer. Veio o autor do universo morrer na cruz por nós para nos resgatar do mal. O mal, ele em si, surgiu a partir de uma ideia, movida por um sentimento que Lúcifer teve. Aquela energia se instalou nele, nem ele sabia o que ele estava sentindo, mas Deus já sabia. E aí ele se deixou levar. Agora, numa psicose, ele começou não só a enganar, mas se enganar, pensando que os fins justificavam os meios. E agora ele começou a tomar caminhos tão vis e cruéis que ele sabe que para ele é irreversível. Cada dia mais obstinado na sua rebelião, hoje ele procura adeptos a ela. E vai chegar o auge da rebelião quando essas entidades espirituais, que como o cachorro não para de latir, demônios não param de sussurrar, essas entidades espirituais que sussurram numa frequência inaudível, eles lançam essa energia, tá? E nos fazem conectar nessa frequência demoníaca das trevas, instalam dentro de nós a iniquidade, eles buscam mais adeptos à rebelião dele, para que simplesmente vê o circo pegar fogo e o pau torar, e você, um dia de repente, acorde no inferno. Então, se hoje me perguntassem como surgiu o mal surgiu por uma ideia que Lúcifer teve, movido por um sentimento de inveja a Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, aqui nesse planeta, como ainda príncipe desta era presente, a era do engano, ele logo em breve vai se revelar no seu auge e poder, fazendo grandes sinais e prodígios na nossa dimensão, quando o tecido da realidade física,
que está entrelaçado com a realidade espiritual for desfeito e simplesmente ele começar a reinar no governo do anticristo aqui na terra e do falso profeta. Cada um vai tomar a sua decisão de ficar a favor ao governo de Deus ou contra Deus e a favor ao governo de Lúcifer. Então, o que a gente está falando aqui é sobre autoridade, domínio, majestade, governo sobre todas as nações. Lúcifer, ele quer enganar você, quer enganar a mim, todo dia, sem parar. Vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão vai ser uma decisão definitiva de vida ou de morte. Certo? É isso aí, rapaziadinha. Melhor que aprender é ensinar. Forte abraço.